Em tudo é refletido um espírito mítico que tem suas origens em uma trajetória religiosa, preocupada com problemas relacionados com a criação do universo, o nascimento de deuses, o culto da fertilidade, o papel do homem no cosmos, o problema do mal, guerra, inundação, doenças, e tudo isso, no entanto, sem ter uma ideia muito clara do que era o cosmos. Supostamente essa é a frase do Federico Laura Peinado. Sem ter uma ideia muito clara do que era o cosmos. Quem? O homem. Mas tinha a informação passada pelos sábios, pelo menos, que ficaram, dizendo para ele o que era o cosmos. É que poucos foram bem treinados, que eram os tais sacerdotes, e receberam esse conhecimento, que se perdeu também devido às guerras constantes e à morte desses sacerdotes que sabiam da história. Quem não tinha uma ideia muito clara e que ouviu, né, como se diz na Espanha, escucharam campanas pero não sabe de onde vêm, que é o caso do, também a mesma frase em português, escutou os sinos tocarem, mas você não sabe de onde eles estavam vindo. É o que aconteceu com esse povo, eles não sabiam as histórias, então eles não sabiam explicar cientificamente, então tudo virou uma história para se contar, um mito, né? Porque os deuses tinham ido embora. Então, os sacerdotes, por causa de guerras, foram morrendo. Então, aqueles que tinham conhecimento foram perdendo. E aí foi virando tudo religiosismo e mitos. E, claro, as coisas foram deturpadas. Você vê isso, a diferença do que se contava na Suméria e se contou na Cádia de Babilônia depois. Tudo diferente. Para quê? Para jogar para o seu interesse pessoal. Entre os mitos que nos alcançaram, alguns de caráter local, urbano e escopo, com um sucesso muito limitado, não diz sabiamente, combinaram cosmologia e política da cidade-estado e universal, como no caso do mito da inundação. Aqui provavelmente seria, sei lá, talvez Enlil, qual o tamanhinho dele. Esses deuses originalmente eram bem mais altos do que os homens, os cabeça preta, criados para servi-los. Então esse ser grande, esse capacete com os chifrinhos, na época da origem, tinha outros motivos e eles eram tecnológicos, né? Então era necessário, numa época em que era produzida energia livre no planeta, vou utilizar alguns vídeos meus mesmo lá no Egito para mostrar isso para vocês. Obviamente era necessário dissipar essa estática que era criada no corpo se não circulava corretamente essa energia por volta, esse campo magnético, eletromagnético em volta do corpo. Então, esses chifres, esses bastões, esses cetros que depois se entendeu dessa forma, essas barras na mão, tudo isso, tridentes, eram sistemas de dissipação energética que poderia fazer o quê? Poderia simplesmente fazê-la circular ou também canalizar para um determinado local, gerando uma arma de destruição. Então, talvez com a perda do conhecimento, esses chifres se mantiveram esse mesmo tipo de capacete para imitar os deuses, mas os deuses usavam por motivos tecnológicos. E a cabecinha deles era crânio alongado.